Hoje estamos com um dos melhores fones que já passaram aqui no canal. Eu estou falando do JBL Wave Buds 2. Esse fone aqui, ele simplesmente me surpreendeu e não foi só na qualidade de áudio, mas também nas especificações e nos complementos desse fone aqui. Esse fone simplesmente é um dos mais versáteis que eu já vi. Ele entrega um conjunto de características excelentes e principalmente sem custar tão caro assim. Claro, esse não é um fone baratinho e que nós fazemos análise aqui no canal. Ele é um fone completo e que vai atender até os mais exigentes. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois da vinheta. Então sobe a vinheta e segue pro vídeo. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar sobre esse fone aqui é que ele é uma evolução do JBL Wave Buds 1, que foi um dos fones mais vendidos de toda a história da JBL, e esse aqui ele veio para substituir. Ele traz algumas melhorias significativas que nós vamos falar sobre elas aqui no vídeo, e ele se torna uma opção muito melhor, pelo fato de estar custando quase a mesma coisa e entregar bem mais. Logo de cara, uma coisa que se destaca nesse fone, é claro que ele trouxe isso da geração anterior, é com relação ao design. Ele tem um design bem peculiar. Ele não tem uma tampa aqui por cima, porém, ele tem ímãs bem fortes que fazem com que o fone de ouvido nunca caia. Então, por mais que você balance ou tente tirar, ele dificilmente vai sair sem querer. E tendo o ímã tão forte, ele garante que vai estar sempre carregando, até porque muitos dos fones, até aqueles que tem a case que abre e fecha, algumas das vezes a gente coloca e às vezes um dos lados não está carregando, tá? Por ter um ímã muito forte, ele não vai ter esse problema, e além disso ele tem duas indicações LEDs que deixam isso mais transparente, tá? E isso torna mais transparente ainda pela LED que aparece bem na frente do fone, tá? Logo em cima da logo da JBL. Além disso, esse fone ele conta com carregamento do tipo C, tá? Padrão de quase todos os equipamentos do mercado. Porém, a gente tem que falar sobre a bateria. Ele tem uma bateria de longa duração, que dura 40 horas de uso total, sendo 30 horas a case e mais 10 do fone de ouvido. Ou seja, o fone de ouvido em condições normais podem ser carregados até 4 vezes. Porém, isso não se replica necessariamente a quando vai utilizar as tecnologias de cancelamento de ruído. Ele tem algumas tecnologias de cancelamento de ruído, tá? Que é a de ambiente, cancelamento de ruído total e facilidade de comunicação. Todas essas ações elas se baseiam em cima de um cancelamento de ruído e de uma coisa que esse microfone tem que é excelente, que é o microfone. Ele conta com 2 microfones de cada lado, isso vai servir bastante para o cancelamento de ruído ser bem eficaz, o que a gente não vê em todos os fones. Então ele tem um cancelamento de ruído ativo muito superior à maioria dos fones que já passaram aqui no canal, e com recursos que quando a gente ativa, ele mostra que o microfone é melhor ainda. Como por exemplo, quando você coloca a facilidade de comunicação. Então você ativa o cancelamento de ruído, onde você consegue ouvir a pessoa falando com você e também você consegue ouvir a si mesmo, tá? Quando a gente ativa essa função, a gente vê que a qualidade de áudio do microfone é super cristalina. Bom, e falando em microfone, nós temos que falar da qualidade sonora desse fone aqui, que é impecável. Ele de fato, logo quando a gente coloca entre qualquer dispositivo, ele tem uma equalização muito bacana, uma equalização mais focada no flat. Porém, mesmo assim, entrega uma alta fidelidade, e isso é visto principalmente nos agudos com alta fidelidade e nos graves muito pesados. Esse fone também tem a tecnologia de JBL Deep Bass Sound, que possui um grave muito mais potente, principalmente quando ele é mais exigido, colocando uma pitadinha a mais de grave em cada uma das músicas. E isso é mais para quem gosta de bastante grave. Porém, esse fone ele é um dos fones mais versáteis que eu já vi. Isso porque ele conta com o aplicativo JBL Headphone, onde a gente consegue ter inúmeros controles em cima desse fone aqui. Como, por exemplo, mudar a equalização. Então a gente consegue mudar a equalização de acordo com a preferência de cada pessoa. Então, quando a gente ouve pela primeira vez, ele vem com equalização flat. Porém, tem equalizações com graves extremos, equalizações club, eletrônico e assim por diante. Isso vai muito da preferência de cada um de vocês. Uma outra coisa que eu gostei bastante é sobre os gestos. Ele já possui alguns gestos padrões quando você usa esse fone pela primeira vez,
porém você tem como alterá-los, tá? Então, pelo aplicativo da JBL, você consegue colocar o que ele vai fazer em cada comando de gesto. Então, um clique duplo no lado direito, você pode ativar o ANC. Já um clique duplo do lado esquerdo, você pode colocar para assistente de voz e assim por diante. Então você consegue mudar isso de uma forma muito mais fácil. Esse aplicativo da JBL, ele te dá um controle muito maior do fone de ouvido, e a primeira coisa que eu já fiz quando baixei o aplicativo é colocar o fone de ouvido em português. Então eu coloquei ele em português e atualizei ele para ter uma melhor estabilidade e qualidade de áudio. E é tudo muito rápido, a atualização é muito rápida, tanto do firmware dele quanto das novas linguagens, no caso que eu coloquei em português, tudo foi muito rápido, durou menos de 1 minuto para baixar do celular por fone de ouvido. Além disso, uma função que eu gostei bastante é do Google Fast Pairing. Ele conecta a inúmeros dispositivos muito mais rápido. Então ele consegue identificar qual dispositivo você está usando de fato e você tem um aparelhamento muito mais rápido. Então, por exemplo, se você está com um notebook e um celular ligados ao mesmo tempo, os dois já foram pareados, ele consegue identificar certinho qual vai reproduzir de uma forma mais assertiva. Fora que ele se conecta muito mais rápido, tá? E uma outra vantagem em cima dessa tecnologia é com a parte de multipontos, onde você consegue conectar os fones de ouvido a 2 dispositivos ao mesmo tempo. Então você consegue parear no videogame e no celular ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Então você consegue jogar e ouvir música ao mesmo tempo. Então você vai ter a saída de som não só do jogo que você está jogando, por exemplo, mas também do celular. E além disso, uma coisa que eu gostei, tá? Mesmo ele sendo bem aberto, esse fone, é sobre a certificação IPX4. Então ele tem uma certificação IPX4 que vai dar uma garantia a mais com relação à resistência à água, poeira e areia. Então eu gostei bastante. Bom, e se você gostou desse fone, tá? O link dele com desconto estão aqui na descrição, tá? Tanto na descrição quanto nos comentários fixados. Lá você consegue ter um cupom já pré-aplicado. Bom, então é isso, galera. Pelo vídeo é só e valeu. Te vejo no próximo vídeo.